aqui para mais um vídeo e hoje é um assunto que muitas pessoas me pedem para falar sobre isso. Talvez pelo tanto de tempo que eu já vivo isso, no caso, casamento. Fazem 10 anos que eu sou casada, esse ano, no final do ano, faz 11 anos. E com isso, obviamente, eu tenho algumas experiências. E é muito bom conversar com quem tem experiências, né? Acerca de determinado assunto. Tem gente que tem 30 anos de casado e eu paro pra ouvir algumas coisas que eles falam, porque é muito importante isso. Então, se você quer saber uma dica, fica até o final. Divergências no nosso casamento. Já falei sobre um vídeo sobre divergência e como lidar com divergência. Eu dei um caso, né? Foi um conselho. Aliás, se você não viu esse vídeo, procura lá sobre divergências no casamento. Mas é muito natural. Aliás, não só a divergência, como a briga mesmo, né? A discussão. Aí aquela coisa de eu falo, você fala, né? Às vezes até alteração de voz e muitas outras coisas, né? Primeira coisa que é importante a gente entender é que se a gente hoje altera a voz, amanhã isso piora. Talvez isso se torna uma agressão verbal, né? Você vai falar alguma coisa, palavrão, xingamento. Se hoje eu falo um palavrão, talvez isso vai se tornar amanhã uma agressão física, um empurrão e assim por diante. É muito importante a gente dar um basta e dizer chega, não podemos mais continuar assim. E hoje eu quero falar pra você que quer acertar as intrigas, as divergências, as brigas de alguma forma e não tem conseguido. Eu, na verdade, quero dar duas dicas, que foram as duas dicas que, claro, que não são 10 passos pra chegar não sei aonde, 15 itens, lista lá, não. É só duas coisas super simples com relação às divergências do nosso casamento, que auxiliou para que a gente tivesse conversas e diálogos tirando ali a agressão verbal, a gritaria e assim por diante. Então vamos lá, né? Aconteceu uma situação que a gente foi assim no ápice da briga, do choro, do empurra. Foi lá pro 5º ano de casamento e aí eu lembro o Lipão chamou meu pai e falou assim, não, você tem que vir aqui pra gente conversar porque não tá dando, a Larissa não me escuta e tal, e deu uma discussão lá, um B.O. E aí meu pai foi em casa e tal e ele ensinou pra nós uma coisa, ele pegou uma colher e ele deu uma colher, pegou a colher na mão e falou assim, ó, só fala quem tem a colher. E aí eu fiquei tipo assim, ó, meu Deus, a gente aqui na maior brigueira, meu pai vai com uma colher pra dar uma colher pra gente conversar com a colher? Como é isso? Aí o que aconteceu? Até então ninguém conseguia se ouvir, porque tava todo mundo falando, né? Era eu falando, o Felipe falando, os dois falando ao mesmo tempo, era muito difícil. Então veio essa regra da colher, então foi muito interessante, porque a gente percebeu que todas as vezes que a gente não conseguia se entender, a gente ia lá, pegava uma colher e falava, não, vamos resolver com a colher. Pega a colher, eu estava com a colher, eu falava. E eu falava tudo por 2 horas. Não, brincadeira. Eu falava. E ficava até tipo, sabe cachorro assim pra latir? E ficava ele. E aí, mas ele não podia falar. E aí eu terminava, ele falava, terminou? Terminei. Eu passava a colher e agora era a vez dele. Eu tinha que escutar. Então isso, essa colher, essa técnica, ou essa dica, ela nos ajudou muito nas emergências, quando a gente estava em muitas crises para que a gente não alterasse mais a voz, porque é interessante que quando o outro tá falando e você não pode falar, você não pode se defender, você não pode levantar a voz, você não pode mandar ele ficar quieto, calar a boca. Quando você acaba até, tipo assim, tendo que ouvir, então você acaba tendo que pensar também sobre o assunto, né? E no meio do caminho você às vezes até muda de ideia, de opinião, você ouve falando, poxa, não, é verdade, tá bom, me perdoe. Enfim, a vontade de tacar a colher na cara do outro, mas a gente precisa de regras, né? Porque se até o UFC tem regra, gente, em casa é óbvio que a gente precisa ter as regras e os limites também, né? Então essa é a primeira dica, a dica da colher foi muito legal, é muito importante. Outra dica foi muito legal, essa foi, na verdade, a gente fez pelo menos umas 3 vezes, que foram
foram 3 crises, assim, e é legal que essa dica você não faz sempre, por exemplo, todo mês ou todo, né? Aí a gente fazia isso é muito, muito legal e até hoje eu aconselho casais a fazerem isso, eu ensino meninas a aplicarem isso no casamento delas, que é o seguinte, você pega uma folha, ele pega uma folha também, cada um pega uma caneta e na mesa, assim, vocês, primeiro vocês têm que listar 10 coisas que você admira no outro. Então eu fazia 10 coisas que eu admirava no Lipão. E aí, nisso, beleza, ele fazia sobre mim e eu fazia sobre ele. Embaixo eram 10 coisas, ou não precisa ser 10, pode ser 5 coisas, enfim. Mas vocês limitam ali um número, sei lá, 10 coisas que você acha que ele precisa entender, que ele precisa mudar. Então, por exemplo, início de casamento, Lipão não queria, por exemplo, porque eu era muito rueira, isso aconteceu mesmo. Eu era muito rueira, assim, muito de rua, não gostava de ficar em casa, sabe? Eu queria chegar no trabalho, não queria ficar em casa. E eu pegava, chamava amigas, vamos sair. E eu vivia meio solteira, assim, meio tipo, ai, Felipe, faz uma comida pra ti aí. E a gente sempre entrava em briga com isso, porque ele falava, Lari, a gente casou, né? Fica em casa, fica comigo. Eu falava, ai, que saco, não quero e tal. E aí, a gente, por exemplo, esse foi um dos itens, né? E aí eu quero te ensinar. Então, 10 coisas que você admira no outro e aí 10 coisas que vocês acham que precisam chegar no acordo, ok? Aí fizemos as 10, terminou as 10, um olha pro outro, vamos lá. Eu preciso ler pra ele o que eu fiz, então eu falo pra ele, Lipão, eu admiro em você a tua bondade, eu acho que você é muito bondoso comigo e tal. Aí ele fala, Lari, eu admiro em você a tua proatividade. Beleza. Aí eu leio o segundo, Lipão, eu admiro em você a tua generosidade, eu acho que você é generoso comigo, você me dá dinheiro, me dá bombom, você me dá presentes, eu acho que você é muito generoso. Aí ele vai lá e fala de mim. Enfim, quando você terminou, meio que assim, pra entrar na discussão de acordo, você já tá um pouco mais, poxa, que legal, né? Ele falou coisas que admiro em mim, eu falei dele, poxa, muito legal. Já tá assim uma coisa mais mole, né? E aí vocês vão então para os acordos. Como é que funciona um acordo? A ideia é que cada item, tanto da sua lista quanto da lista dele, sejam resolvidos. Vocês realmente entrem num acordo em todos os itens e isso se torna um contrato de sobrevivência de vocês dois até vocês perceberem que vocês não precisam mais disso. Vocês conseguem conversar. Então, aí a gente fazia isso. Aí ia lá, por exemplo, o primeiro item. Ele colocou pra mim assim, eu não concordo que você fique saindo o tempo todo com as suas amigas, porque eu acho que você pode ficar em casa comigo, eu gosto de ficar em casa com você, da gente fazer uma jantinha juntos e tal. Aí eu ia pra réplica, né? Aí eu falava, mas, eu gosto muito de sair, eu gosto de sair com as minhas amigas, é um tempo muito gostoso que eu tenho com elas e tal, eu não quero parar de fazer isso. Aí vem a tréplica, né? Aí ele falava, ok, então, posso sugerir, então, que você saia só uma vez na semana com as suas amigas, o restante das noites você fica comigo? Aí eu, não, uma não. Tá, então uma vez na semana e o domingo. Tô só supondo, tá? Mas a ideia é justamente essa, que fique bom para os dois. Cada item fique bom para vocês dois. Para que vocês possam estar bem felizes, satisfeitos, né? Talvez um vai ter que abrir mão aqui, o outro vai ter que abrir mão ali, mas no geral, vocês vão conseguir ter as regras. Olha, mas Lari, olha só. Tu não falou que não sei o que, não sei o que? Sim. Tá, não, beleza. Mesma coisa ele. Tá, Lipão, mas tu disse isso? A gente não chegou nesse acordo? É verdade. Então, o que a gente fazia? A gente pegava essa folha, colocava num imã de geladeira lá na folha e deixava lá. Sempre que passava por lá, dava uma olhada. E isso foi trazendo uma nova cultura para nossa casa. Então foi muito legal. Essas 2 dicas foram essenciais na ali como se diz, no lidar do relacionamento, das brigas, das divergências. Foi muito interessante e importante, meio didático, né? Mas foi muito legal. Então, se talvez você tá nessa situação, tipo assim, não tem conversa, não tem diálogo, briga atrás de briga, tenta isso, né?
É óbvio que isso é só uma coisa, tipo assim, muito pequena, que na verdade ele vai auxiliar a conversa de vocês. Mas os princípios, né, todos que Jesus nos ensina, ela precisa ser vivenciada no relacionamento. Isso é somente um auxílio para nos momentos de crise vocês conseguirem conversar de forma pacífica e tranquila. Tá bom? Espero que essas dicas tenham te ajudado muito. Passa pra frente esse vídeo que provavelmente muita gente vai ser abençoada. Formas e métodos talvez para ajudar no diálogo, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo e até mais.